Semana de Oração da Mulher, capítulo 7. Liberdade no controle. O poder do domínio. O domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo mencionados em Gálatas 5, 22 e 23. É essencial para a vida cristã. Ele não é apenas a capacidade de controlar os impulsos, mas um reflexo da presença transformadora do Espírito Santo em nós. Em um mundo onde as paixões e os desejos são frequentemente exaltados sem limites, o domínio próprio nos chama à liberdade verdadeira, menos a liberdade de não sermos escravizados por nossos desejos. Ellen White descreve o domínio próprio como essencial para o crescimento espiritual. A verdadeira liberdade consiste em ser governado pela razão e pela consciência, e não pelos impulsos ou paixões. Aquele que se submete ao controle do Espírito Santo é verdadeiramente livre caminho a Cristo. Página 47. Essa virtude nos permite viver de forma equilibrada, honrando a Deus em todas as áreas de nossa vida. O exemplo de Jesus é o maior exemplo de domínio próprio. Durante seu ministério, ele enfrentou inúmeras provocações, mas sempre respondeu com calma e sabedoria. No deserto, ao ser tentado por Satanás, Jesus demonstrou completa submissão à palavra de Deus e resistiu às tentações com autoridade. Ele respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Esse exemplo nos ensina que o domínio próprio é sustentado por um profundo relacionamento com Deus e pela dependência de sua palavra. Ellen White reforça: Cristo, ao resistir à tentação, mostrou que todo cristão pode, pela graça divina, ser vencedor, o desejado de todas as nações. Página 122. Além disso, Jesus demonstrou domínio próprio ao lidar com as multidões e os líderes religiosos que o desafiavam constantemente. Mesmo diante da traição de Judas e da negação de Pedro, ele manteve sua compostura, orando pelos seus discípulos e entregando-se à vontade do Pai. Sua entrega no jardim do Getsêmani é um testemunho supremo de domínio próprio, Pai. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22 e 42. Persistência na missão. Josué e Caleb são exemplos notáveis de domínio próprio em um contexto de oposição e incredulidade, quando os outros espias trouxeram relatórios negativos sobre a terra prometida. Josué e Caleb demonstraram coragem e firmeza ao defenderem a promessa de Deus. Eles disseram: "A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra." Números 14, 7 e 8. Esses homens nos ensinam que o domínio próprio inclui a capacidade de manter a fé e a esperança, mesmo quando somos minoria ou enfrentamos oposição. Ellen White comenta: a coragem e a fidelidade de Josué e Caleb foram sustentadas pela confiança nas promessas de Deus. Patriarcas e Profetas. Página 391. Um homem de autocontrole, Paulo, um dos maiores missionários da história cristã, também exemplificou o domínio próprio. Ele disse: "Trato o meu corpo com disciplina e o mantenho sob controle, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." 1 Coríntios 9, 27. Paulo entendia que o domínio próprio era essencial para cumprir sua missão. Sua vida mostra que essa virtude envolve disciplina pessoal, dedicação à oração e entrega completa a Deus. Ellen White destaca: Paulo dependia do poder do Espírito Santo para subjugar suas inclinações naturais e viver uma vida santificada. Atos dos Apóstolos, página 315. Além disso, a atitude de Paulo diante do sofrimento é um exemplo de domínio próprio. Ele enfrentou prisões, naufrágios e perseguições com uma firmeza inabalável, sempre confiando no plano de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, ele declara: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Sabedoria em meio à adversidade. Outro exemplo de domínio próprio é Abigail,
que, com sabedoria e calma, interveio para evitar um desastre entre seu marido insensato, Nabal, e Davi. Ela agiu rapidamente, levando provisões a Davi e seus homens, e implorou por misericórdia. Sua atitude demonstrou autocontrole, coragem e discernimento. Em 1 Samuel 2, 5, 32 e 33, Davi reconheceu sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. A história de Abigail nos ensina que o domínio próprio pode trazer reconciliação e evitar conflitos desnecessários. A rainha Esther é outro exemplo inspirador de domínio próprio. Quando o povo judeu enfrentava uma ameaça de extermínio, Esther não agiu impulsivamente. Ela esperou o momento certo para apresentar sua petição ao rei, buscando primeiramente a orientação de Deus por meio do jejum e da oração. Sua estratégia cuidadosa e sua paciência demonstraram um domínio próprio extraordinário. Em Ester 5, 1 a 3, vemos como sua abordagem calma e confiante abriu caminho para a salvação de seu povo. A atitude de Esther nos ensina que o domínio próprio muitas vezes exige paciência e sabedoria. Para as mulheres cristãs, seu exemplo é um lembrete poderoso de que confiar em Deus e agir no momento certo pode trazer resultados transformadores. Assim como Esther, podemos cultivar um espírito de oração e dependência de Deus, permitindo que Ele nos guie em nossas decisões diárias. Como cultivar o domínio próprio? Jesus disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. João 15, 4. Cultivar o domínio próprio exige uma conexão constante com Cristo. Isso envolve oração, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo. Como Ellen White afirma, quando o coração é renovado pelo Espírito Santo, a vida se torna equilibrada e centrada em Deus, caminho a Cristo. Página 72. Além disso, é fundamental buscar a orientação divina para identificar áreas em que precisamos crescer no domínio próprio. Orar pedindo discernimento e força é uma prática essencial para quem deseja alinhar sua vida à vontade de Deus. O domínio próprio também pode ser cultivado por meio de práticas de disciplina espiritual, como jejum, meditação e autoavaliação. Essas práticas ajudam o cristão a identificar áreas de fraqueza e a buscar ajuda divina para superá-las. Em Provérbios 2, 5 e 28 lemos: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A disciplina espiritual fortalece os muros da nossa alma, protegendo-nos contra ataques espirituais. Confiança no poder do Espírito Santo. O domínio próprio não é alcançado apenas pelo esforço humano, mas pela dependência do Espírito Santo. Em Romanos 8 e 13, Paulo escreve: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Essa dependência nos capacita a vencer tentações e a viver em obediência a Deus. Ellen White destaca: quando o Espírito Santo é nosso guia, ele nos capacita a superar nossas fraquezas e viver para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, página 50. Viver em comunidade também é fundamental para o desenvolvimento do domínio próprio. O apoio de irmãos em Cristo nos incentiva a manter o foco e a disciplina. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos chamados a nos encorajar mutuamente. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Os grupos de apoio, estudos bíblicos e momentos de partilha ajudam a criar um ambiente onde somos desafiados a crescer espiritualmente. A responsabilidade mútua é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. Uma vida transformada. O domínio próprio é um dos frutos mais desafiadores, mas também mais libertadores do Espírito Santo. Ele nos permite viver em liberdade, controlando nossos impulsos e alinhando nossa vontade à de Deus, mais do que um simples esforço humano. O domínio próprio é um presente divino, uma evidência de que Cristo vive em nós. Ao refletirmos sobre os temas dos capítulos anteriores, o amor que nos move, a alegria que nos sustenta,
a paz que inunda nosso coração, a paciência que nos fortalece, a bondade que transforma e a fidelidade que nos ancora. Menos percebemos que o domínio próprio é a coroação de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele nos capacita a viver essas virtudes de maneira equilibrada e intencional, glorificando a Deus em cada área de nossa existência. A história de Esther nos convida a agir com sabedoria e domínio próprio em situações desafiadoras, assim como ela esperou o momento certo para interceder pelo seu povo. Também somos chamadas a buscar a direção de Deus em nossas decisões diárias. Ellen White afirma: quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para buscá-los, como seus Parábolas de Jesus, página 69, que possamos buscar o poder do Espírito Santo para desenvolver o domínio próprio e, assim, refletir a imagem de Cristo em um mundo que tanto necessita do seu amor e luz com domínio próprio. Experimentamos a verdadeira liberdade em Cristo, tornando-nos agentes de transformação para aqueles ao nosso redor e glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Perguntas para reflexão. 1. Quais virtudes, frutos do Espírito, preciso urgentemente trabalhar em minha vida? 2. O que tem me atrapalhado a desenvolver essas virtudes? 3. Quais decisões vou tomar, a partir de agora, com a ajuda de Deus, para ser uma mulher que vive na plenitude do Espírito Santo?